Hoje nós vamos iniciar um estudo profundo sobre louvor e adoração. E a primeira verdade que precisamos compreender é que a Bíblia trata esses dois temas como algo muito maior do que a música, muito maior do que um culto de domingo ou que uma emoção passageira. Quando abrimos as Escrituras, descobrimos que louvor e adoração estão ligados ao propósito da criação, ao relacionamento entre Deus e o ser humano e ao destino eterno dos que pertencem ao Senhor. Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 21, Deus declara: O povo que formei para mim mesmo, para que proclamasse o meu louvor. Isso significa que o louvor não surgiu da criatividade humana. Ele nasceu do propósito de Deus. Fomos criados para reconhecer a sua glória, anunciar as suas obras e viver para Ele. Muitas pessoas usam as palavras de louvor e adoração como se fossem sinônimos absolutos, mas a Bíblia apresenta nuances importantes. O louvor é a expressão visível da honra que damos a Deus. A adoração é a entrega profunda do coração ao Senhor. O louvor normalmente se manifesta em palavras, cânticos, ações de graças e proclamações. Já a adoração envolve rendição, reverência, obediência e amor. O louvor pode ser ouvido pelos homens, mas a adoração é percebida por Deus no íntimo do seu coração. O louvor pode começar nos lábios, mas a adoração precisa alcançar a vida inteira. Quando observamos a história bíblica, percebemos que o povo de Israel cantava, celebrava e tocava instrumentos, mas os profetas frequentemente denunciavam um culto vazio, sem transformação interior. Em Amós, capítulo 5, versículo 23 a 24, Deus diz: Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. O problema não era a música em si, mas era um coração distante de Deus. Desde o Antigo Testamento, o Senhor ensina que o verdadeiro louvor deve nascer de uma vida alinhada com a sua vontade. E vamos iniciar entendendo o conceito de louvor. Louvor vem da expressão aleluia, que significa louve ao Senhor. Louvar é exaltar, celebrar e proclamar a grandeza de Deus. O livro de Salmos está repleto desse chamado. Em Salmo 150, versículo 6, diz assim: Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Observe que o versículo não limita o louvor aos músicos, aos sacerdotes, aos líderes. Todo ser que respira é convidado a louvar a Deus. No livro de Salmos 107, versículo 1, nós lemos: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para todos sempre. Louvor sempre inclui gratidão. Não é apenas cantar quando tudo vai bem, é reconhecer a bondade de Deus, mesmo em meio às lutas. E ainda está relacionado ao uso de cânticos e instrumentos. No livro de Salmos 92, versículo 1 a 3, está escrito: É bom louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e a tua fidelidade cada noite. Aqui percebemos que a música é uma ferramenta legítima do louvor, mas não o seu centro absoluto. O centro de Deus é a sua fidelidade. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 13 a 14, os anjos louvam a Deus no nascimento de Jesus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O louvor bíblico proclama quem Deus é e o que Ele fez em Cristo. Perceba, então, que louvar não é apenas cantar uma canção favorita. Louvar é anunciar a grandeza do Senhor, agradecer por sua misericórdia, testemunhar os seus feitos e reconhecer publicamente a sua glória. Quando a igreja canta, ora, agradece, testemunha e proclama o Evangelho, ela está louvando a Deus. Agora, precisamos avançar para o significado de adoração. A primeira vez que a ideia aparece com grande destaque é em Gênesis capítulo 22,
quando Abraão sobe o monte para oferecer Isaque. No versículo 5, Abraão diz aos servos: Ficai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até ali e adoraremos. Observe algo impressionante. Naquele momento não há músicos, não há instrumentos, não há coral, não há templo. Há um pai obedecendo a Deus com o coração rendido. A primeira grande definição prática de adoração na Bíblia está ligada à entrega e à obediência. No Novo Testamento, a palavra principal, que significa adorar, essa palavra aparece repetidas vezes nos evangelhos. Os magos vieram do Oriente para adorar o menino Jesus. Os discípulos adoraram Jesus após ele acalmar o mar. O cego curado em João 9 adorou Jesus quando reconheceu quem ele era. Em todos esses casos, a adoração nasce da revelação de Cristo. O texto mais relevante sobre o tema de adoração encontra-se em João, capítulo 4, versículo 23 a 24, onde Jesus declara à mulher samaritana: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa declaração transforma completamente nossa compreensão de adoração. Jesus nos ensina que a verdadeira adoração não está vinculada a um local específico, a um templo ou a um ritual, mas sim a um relacionamento genuíno com Deus. Adorar é viver uma conexão íntima com Deus, não se limitando a gestos externos. Significa adorar segundo a revelação divina, especialmente a que nos foi trazida por Jesus Cristo. A adoração bíblica é uma fusão de sinceridade e verdade, unindo coração e doutrina, emoção e obediência. Então, qual é a diferença entre louvar e adorar? Nesse ponto, é crucial destacar uma distinção importante. O louvor é celebrar a Deus por tudo o que Ele faz e pelo que Ele é. Já a adoração é se render a Deus, reconhecendo a sua dignidade, mesmo quando não compreendemos as circunstâncias. Em Atos, capítulo 16, encontramos Paulo e Silas presos. O relato diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é louvor. Mas a fidelidade ao Senhor na prisão, sem renunciar à fé, também é adoração. O louvor pode ocorrer em momentos específicos do culto, enquanto a adoração deve persistir após o término dele. O louvor se expressa através da voz, enquanto a adoração se reflete na vida. O louvor proclama a glória de Deus, e a adoração entrega o coração ao Deus da glória. Quando essas duas dimensões se unem, a igreja vivencia algo poderoso, lábios que exaltam ao Senhor e vidas que pertencem completamente a Ele. Hoje, estabelecemos as bases do nosso estudo. Nós aprendemos que o louvor é a expressão visível da honra a Deus, enquanto a adoração representa a rendição profunda do coração ao Senhor. Adorar é prostrar-se, render-se e reconhecer a supremacia de Deus. Acima de tudo, ouvimos a palavra de Jesus em João, capítulo 4, versículo 23 a 24. Na próxima parte, nós vamos explorar a história bíblica do louvor desde a criação, passando pelos anjos, os patriarcas e pelo povo de Israel, para descobrir como o louvor se desenvolveu ao longo das Escrituras e por que ocupa um lugar tão central no plano de Deus. E você está convidado a assistir essa série de vídeos que vai trazer mais informações sobre louvor e adoração para nos aproximarmos mais de Deus e nos trazer um amadurecimento espiritual.